Sejam bem-vindas a mais uma segunda-feira, mais um bate-papo da segunda-feira. Já estamos aqui ao vivo, esperando por vocês. Que o bom Deus nos ilumine nesta conversa de hoje, que o bom Deus nos guarde, né? Nos conserve na sua presença. Seja bem-vinda, Edna. Vamos lembrando aí as colegas. Boa noite, como é que vai? Vamos ao nosso bate-papo, né, de segunda-feira. É um bate-papo. Eu esqueci até de pegar minha água hoje. Mas vamos em frente. Olá, Valdelúcia, seja bem-vinda. Cremilda, seja muito bem-vinda. Sejam bem-vindas a mais essa segunda-feira, esse bate-papo da segunda. Essa conversa, né, entre nós educadores, entre pessoas que caminham na educação. Então, que bom ter você aqui. Seja bem-vinda, Cremilda. Eu quero começar hoje com um versículo bíblico que diz assim: tudo quando fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Está lá em Colossenses 3:23. E com esse versículo eu quero, já entregando esse versículo a você, né, que está aqui, que já chegou aqui comigo, que tudo que a gente fizer na vida, a gente possa fazer na presença de Deus. Não somos perfeitos, mas se nós buscamos a Deus, com certeza Ele sempre vem em nosso socorro, né? Ele sempre vem em nosso auxílio. Então que possamos sempre buscar em Deus essa força, que às vezes nós não temos. Às vezes não, eu, né? Eu posso dizer que sem Deus eu não tenho essa força. Então é em Deus que a gente vai encontrando força para seguir em frente. É em Deus que a gente vai encontrando força para renovar o nosso sim. É em Deus que a gente vai encontrando força para enfrentar os desafios. Então, que esse versículo hoje motive, né? Vamos dizer assim, acalente o nosso coração. Que tudo que a gente fizer, que a gente faça com o coração, né? Com um bom coração, para Deus. Porque às vezes a gente faz para as pessoas e as pessoas não reconhecem. Às vezes a gente faz para as pessoas e as pessoas não valorizam. Às vezes a gente faz com tanto amor, mas nem sempre as pessoas conseguem alcançar o amor com que a gente se doa. Então que a gente faça para Deus, né? Que a gente faça por amor a Deus, oferecendo primeiro a Ele. E se for da vontade dele, Ele vai tocando o coração de quem Ele desejar. Então que Deus abençoe você, que Deus abençoe a sua noite, que Deus abençoe a sua segunda-feira, a sua semana. É assim que eu quero chegar hoje aqui nessa live, pedindo ao Senhor que nos ilumine, né? Que venha em nosso auxílio nas nossas lutas do dia a dia. E hoje eu quero começar fazendo aquela perguntinha sobre o tema, né? Amém. Sejam bem-vindos, vocês que estão chegando, sejam muito bem-vindas para mais esse bate-papo. Pode botar o cafezinho aí do lado. Quem toma café uma hora dessa, porque eu já não posso tomar mais, mas quem toma, bota o seu cafezinho, o seu chá e vamos conversando. Eu quero começar, como eu falei, com uma perguntinha hoje para vocês, né? Alguma vez você já parou para pensar assim: boa noite, seja bem-vinda, Marli. Pensa assim: eu quero trabalhar o emocional das crianças, mas quando eu olho para o meu corre-corre, para o meu dia, eu não tenho nem fôlego, nem força. Já passou isso aí na sua cabeça? Me responde aí, se sim. Vou repetir a pergunta. Você já olhou para o seu planejamento, para o seu corre-corre, no dia a dia da escola, e já pensou assim: eu gostaria até de trabalhar o emocional das crianças, mas eu não tenho fôlego, eu não tenho mais força, eu nem sei onde é que eu encaixo mais coisa. Já aconteceu isso? Boa noite, Thay, seja bem-vinda. Com Thay já aconteceu. Com mais alguém já aconteceu isso? Você olha assim e diz: socorro, Deus, mais coisa não. No dia que eu dei aula aqui com as professoras lá no
do Projeto Aurora, eu brincava com ela, que tinha um slide, né? Que eu dizia que esse aqui é o slide do Rivotril. Vocês não precisam aumentar o trabalho de vocês. Então, esse é o slide do Rivotril. Fiquem calmas. Que trabalhar o socioemocional não precisa, né, aumentar a quantidade de trabalhos. E isso é que a gente vai estar conversando aqui. Como fazer isso dentro da realidade, Cristiane, dentro do meu corre-corre, dentro de um planejamento já tão fechado, dentro de tantas demandas, os meninos que não colaboram. Eu sei que as dificuldades são muitas. E é sobre isso que a gente vai estar conversando aqui hoje. E é importante a gente perceber que o problema, às vezes, não é nem o que a gente acha, né? Às vezes, não é como a gente pensa. Às vezes, a gente imagina que é um problemão e nem é tão difícil, tão desafiador como a gente imagina. E é sobre isso que a gente vai estar conversando aqui, né? Tornando mais leve essa missão, que é obrigatória pela Base Nacional Comum Curricular. Boa noite, Jússi, seja bem-vinda. E que a gente percebe tão claramente que é necessário, como nós conversamos na live passada, que é tão necessário trazer esse assunto, conversar sobre isso, discutir essas dificuldades emocionais que os alunos estão vivendo. Então, percebemos que é uma necessidade, né? Então, como é que a gente faz agora, na prática? Como é que a gente pode contribuir? Na live passada eu cheguei a falar, né, que nós podemos sim fazer a nossa parte. E é isso, eu trouxe hoje algo assim mais concreto, né, para que a gente possa ampliar esse nosso olhar. Boa noite, Vaneide, seja bem-vinda. Boa noite, Gina, que entrou aí também, seja bem-vinda. Então, vamos em frente. Olha só. Eu quero começar desfazendo alguns enganos que às vezes a gente tem na nossa cabeça com relação à educação socioemocional. O primeiro engano que às vezes a gente alimenta, né, dentro da nossa realidade educacional, é achar que trabalhar o socioemocional é adicionar uma atividade nova na rotina. Isso é um engano. E eu sei que muitas vezes a gente acaba achando que é, né? Eu brinquei aqui no início da live, mas eu sei que muita gente às vezes acha que realmente trabalhar o socioemocional é adicionar algo novo, é como uma disciplina nova, como uma área de conhecimento nova, ou um projeto, tem que ser por meio de um projeto especial, tem que ser um momento separado, né? Eu sei que essas coisas todas passam pela nossa cabeça. E é preciso a gente conversar sobre isso, né? Como eu brincava no início, às vezes acha que tem que aumentar as coisas no planejamento. Então, é muito importante a gente entender que não é uma atividade extra, né? Mas, na verdade, o socioemocional e a necessidade de se falar sobre o socioemocional já está dentro da sua rotina lá. Já está lá na hora que você faz o seu planejamento. E eu vou te dizer aqui algumas coisas que para você ver que já estão. Por exemplo, em algum momento da sua atividade pedagógica, você vai escolher alguma história para ler para essa criança. Sim ou não? Me respondam aí. Vocês leem histórias para as crianças de vocês, educação infantil, anos iniciais, ou no caso de anos finais, algum romance, algum livro, alguma indicação de leitura para esses jovens? Vocês já fazem isso no dia a dia. Sim ou não? Sim, Ana Carla está dizendo que sim. Marineide entrou, seja bem-vinda. E Andra também sim. Pois é, eu tenho certeza que sim. Vocês em algum momento vão escolher alguma história para ler para essa criança. E eu já posso dizer, dentro eu falei desse primeiro engano, é que na hora que você escolhe essa história para ler, você já tem essa opção de trabalhar o socioemocional em uma dessas histórias que você escolhe. Às vezes histórias comuns que a gente trabalha na escola, mas que nós não aprofundamos para o lado socioemocional. E existe o lado socioemocional nas histórias, existe o lado das emoções nas histórias. Então, às vezes, naquela historinha que você está escolhendo ali para trabalhar com seu aluno, você pode adentrar nessa dimensão emocional. Vou dar um exemplo de uma história bem corriqueira.
que é a história da Branca de Neve. Tem eu já li um texto, já vi um vídeo também sobre isso. Quem você se transforma quando as coisas não saem, você não escuta o que você quer. Porque a madrasta, que era ótima, que era amiga de Branca de Neve, que era feliz com o pai de Branca de Neve, na hora que o espelho disse a ela que ela não era mais bonita, ela se transformou numa bruxa. Ela ouviu que ela não queria. Olha só que frase interessante para se trabalhar a emoção com a criança, né? Para o jovem, para o adulto, a gente pode perguntar o que você se transforma quando você escuta o que você não quer escutar. Isso é muito profundo, gente. Essa história dá uma formação de adulto. Imagine uma criança, né? Quantas vezes a criança fica irritada porque ouviu um não? Essa história que a gente conta lá, às vezes, está sempre contando, está sempre motivando a criança para ler. Você pode trabalhar o emocional. A madrasta de Branca de Neve virou uma pessoa má porque o espelho disse algo que ela não queria, que ela não gostou. E é assim na vida também. Como é que você age quando você escuta o que você não gosta? Tá certo? Essa história comum do dia a dia já é um campo de trabalhar o socioemocional. Boa noite, seja bem-vinda, Sonamita. Então, esse trecho, né, como eu tô falando, de uma história comum que você pode escolher, mas também você escolhe textos. Às vezes textos para uma atividade de língua portuguesa, texto para uma atividade da área de conhecimento de humanas ou de linguagem, enfim, você vai escolher um texto para alguma atividade. Porque na hora de escolher esse texto, você já não escolhe um texto que te favoreça trabalhar com algum aspecto que você está vendo que está acontecendo ali na sala. Às vezes você está vendo na sala que está tendo bullying, né? Você está vendo que tem alguém que está rindo do coleguinha e tal. Então, ao invés de dar sermão, o sermão não vai resolver. Não vai resolver, você vai falar 1000 vezes, não vai resolver. Se você trabalha uma história em que fala, em que abre a consciência dessa criança para o respeito ao outro, para a diferença entre as pessoas, é uma atividade comum que você está usando. E você pode, dentro dessa atividade comum, da sua área de conhecimento, você trabalhar socioemocional. Então percebe que é um engano a gente achar que é mais uma coisa, quando na verdade nós podemos utilizar aquilo que a gente já está trabalhando. Eu anotei aqui também matemática. Quantas vezes a criança entra num pânico com matemática? Ela fica nervosa, ela fica irritada. Então você tem a oportunidade de ir trabalhando matemática, ao invés de fazer perguntas somente voltadas para o conteúdo de matemática, você pode fazer perguntas diferentes que não estão ali, mas que trabalham o emocional. Como, por exemplo, você ficou nervoso ao responder essa atividade, por quê? Você quer conversar comigo sobre isso? Você está com dificuldade? Entende? Que às vezes a gente só olha para uma direção e não consegue perceber que até o erro da criança ali é uma oportunidade. Olá, Tânia, seja bem-vinda. Até esse erro da criança é uma oportunidade da gente trabalhar com o emocional dela. Então não é uma atividade nova. É estar atento a essas oportunidades que já habitam nas atividades que você faz. Então isso não é paralelo ao currículo. Não é paralelo ao currículo, mas habita no currículo o que o professor precisa, o que a gente precisa, né? Quem é coordenador pedagógico está orientando os seus professores, e quem é professor, né, já aplicar na hora de preparar a sua aula, é essa percepção de que já está na rotina, já está dentro da realidade da sala de aula aquela situação. O que a gente precisa é captar, é perceber. Aquela criança que está com a dificuldade constante de responder uma atividade, ela está precisando de um olhar seu que não somente punir, brigar ou dizer que não consegue, mas é uma oportunidade de olhar nos olhos, é uma oportunidade de trabalhar com a emoção. Qual é a sua dificuldade? O que é que você está sentindo? Então, na hora que a gente consegue adentrar nesse espaço, nesse universo
da consciência da criança, a gente abre espaço para que ela consiga até aprender melhor. A gente, inclusive a neurociência, né, fala isso. Ellie de Noia colocou jogos, é muito bom trabalhar. Sim, jogos é fantástico, porque às vezes no jogo a criança fica nervosa. Ali no jogo a criança precisa aprender a ganhar, precisa aprender a perder, né? Porque até quem ganha no jogo precisa aprender a ganhar, para não estar zombando dos outros, para não estar rindo ou ridicularizando quem perdeu. Então o jogo é fantástico para trabalhar as emoções. Não somente jogos manuais, mas atividades de educação física são fantásticos para trabalhar a emoção. A gente tem que perceber essas oportunidades. Então tudo isso são oportunidades, sim, de se trabalhar o socioemocional. Então esse é o primeiro engano que eu falei, né? O engano de achar que é algo diferente, é algo que vem de fora, assim, de uma forma extraordinária. Não é bem assim. A gente pode, sim, trabalhar dentro da nossa realidade. E o segundo engano que eu trouxe aqui é achar que trabalhar o socioemocional é só desenvolver o olhar diferente para a criança. E é preciso ter esse olhar diferente. Mas não é somente o olhar. É a partir do olhar intervir. Olá, Luz, seja bem-vinda, boa noite. Então, porque às vezes a gente está ali percebendo, fulaninho todo dia chora, fulaninho todo dia chora, ele está com um comportamento assim mais sensível, mais sensível. Às vezes a gente está percebendo, o professor Marinete colocou aqui, dominó da adição, todos os alunos podem jogar juntos, olha só que ideia boa, né, que dá para multiplicar para vocês outras. Então, são dicas que a gente pode estar desenvolvendo. E como eu falava, esse segundo engano é olhar, é perceber e não fazer nada. Então é um grande engano a gente achar que somente observar resolve. Às vezes a gente está percebendo algo e não basta somente perceber. É preciso olhar, mas é preciso também buscar meios de intervir, né? E como eu tenho falado já, se vocês já me ouviram outras vezes, como eu tenho falado, intervir como pedagogas que somos, como licenciadas que somos, não é intervir como psicóloga, porque isso a gente não pode fazer. Mas a gente pode intervir olhando nos olhos, a gente pode intervir acolhendo, a gente pode intervir sendo um porto seguro para essa criança, porque às vezes ela já está em sofrimento, então ela espera do professor, ela precisa de se sentir segura no ambiente da escola. Então, sendo esse olhar de segurança para ela, nós já estamos fazendo intervenções, sim. Se ela está ali desanimando de uma atividade porque ela está achando difícil, ela chora, eu não consigo, e você ali, você intervém, não, você vai conseguir, eu acredito em você, eu vou lhe ajudar, eu estou aqui com você. Gente, isso é uma intervenção socioemocional. E é uma intervenção fortíssima. Porque você está ensinando essa criança a ser resiliente. Você está ensinando essa criança a superar os seus limites. Você está ensinando essa criança que ela pode contar com você. Então, isso é uma intervenção socioemocional, sim. E que, como eu falei, não é achar que é somente o perceber, né? Mas é o perceber e ver o que eu posso fazer por essa percepção. Por exemplo, a gente percebe que uma criança está muito agitada. Ela não encontrou sentido no que ela está fazendo ali. Ela não consegue entender por que ela tem que parar para fazer aquela tarefa. Ela não consegue perceber da importância daquela tarefa. Então, antes de gritar, de brigar, de mandar sentar 10 vezes, às vezes a gente grita falando 10 vezes e eles não estão nem ouvindo nenhuma vez. A gente que se acaba, eles não estão ouvindo. O primeiro passo não é o enfrentamento da emoção com a criança. O primeiro passo é você acalmar essa criança. É você mostrar sentido. Você faz isso olhando no olho. Você faz isso com calma, porque ela vai perceber o seu estado emocional. Então, é preciso identificar o que está sendo falado ali por meio da atitude daquela criança, seja uma agitação, seja aquela criança mais tímida, mais retraída, tem medo de errar. Tem crianças, gente, eu via isso muito, as crianças com muito medo de errar, medo de ser punida. Às vezes porque em casa
os pais cobram de uma forma que não é tão pedagógica, né, assim, ou também nem todos têm formação para estar fazendo esse suporte em casa. Então, às vezes, a criança ela tá ali com muito medo de errar, por isso ela não fala, ela não dá opinião na sala, ela não manifesta as suas respostas, ela tem vergonha. Então, a gente percebe isso, é preciso criar situações sem forçar a criança, mas proporcionar a ela situações da rotina da sala de aula, por meio de um texto, por meio de uma reflexão, por meio de uma pergunta, para que ela compreenda de que ela não precisa ter medo, de que errar faz parte da vida, que todo mundo erra e todo mundo tem o direito de recomeçar. Então, são oportunidades fantásticas para trabalharmos o socioemocional. Agora me fala aí, eu já falei um bocado, me conta aí, tá fazendo sentido isso para vocês? Elidinólia colocou aqui, vencer o medo, exatamente, ajudar a vencer esse medo, né? Isso é uma intervenção importantíssima que o professor faz e que precisa fazer. Tá fazendo sentido isso para vocês? Sim, muito. Que bom que tá fazendo sentido. E aí eu volto, né, a lembrar da questão das histórias escolhidas com intenção. Veja só, a gente às vezes escolhe e não tem aquela intenção de trabalhar o emocional. Mas se a gente está percebendo que está acontecendo alguma situação na sala, e a gente percebe, né? Percebe quando a criança está muito tímida, percebe se ali na sala tem uma criança mais agitada, muito agitada. Ao invés de ficar mandando essa criança sentar e brigar, e você se acaba ali mandando ela sentar e ela não senta, você pode trazer uma história em que fala da importância de ouvir, e você chama essa criança para ler com você, você pergunta a essa criança que não para, o que é que você achou da personagem tal, você faz igual, você faz diferente, entendeu? Você não briga com ela, mas você mostra a ela de que ela pode ser diferente. Veja como é diferente essa intervenção. A gente não bate de frente, porque bater de frente, vocês estão na sala de aula, vocês sabem disso, como eu já estive também. Quando a gente bate de frente, mais a gente briga, mais eles pirraçam. Parece que é... Se a gente falar 10 vezes 11, eles temam. Se a gente falar 11 vezes 12, eles temam. Então o método não é bater de frente. O método é encontrar estratégias para alcançar essa criança sem precisar gritar, sem precisar nos desgastar. E não é pelo fato de não querer nos desgastar, não. É pelo fato de fazer algo que traga resultado, que seja eficiente. Porque vocês com certeza já perceberam que falar não é eficiente, não resolve. Só falar não resolve. Então, ou a gente mostra a essa criança, amplia a consciência dela, mostra a ela que o caminho que ela está escolhendo não é o melhor, mas não adianta dizer você está errado. Você vai ali na história, e conta de um personagem tal, que fez isso, que não foi bom, e vocês, né? Então você abre um diálogo em que as crianças se colocam no lugar do personagem sem precisar você brigar com elas, sem precisar você questionar elas. Lembra dos casos de ensino que a gente trabalhou no ano passado? Percebam que quando vocês liam os casos de ensino, vocês diziam, nossa, tá parecendo que ela tá falando de mim. Nossa, Cristiana, essa formação foi diferente. Essa formação a gente conseguia se colocar ali no lugar, porque falava da gente. A mesma coisa vai ser a criança. Na hora que a gente lê algo, fala da gente, sem precisar intervenção direta. É a mesma estratégia neurocientífica, é a mesma. É você se identificar. Então, a gente precisa proporcionar às crianças essas situações de identificação. E também, como eu falei, histórias com intenção. Inclusive, vocês que estão no Projeto Aurora, vocês têm lá 6 histórias absolutamente intencionais. 6 5 na educação infantil, 6 nos anos iniciais. Então, vocês têm aquelas histórias que são histórias que foram escolhidas com intenção. Ali na história já tem a intenção de passar um conteúdo.
E ela pode ser usada na rotina da sala de aula, pode ser utilizada na rotina das aulas de linguagem, pode ser utilizada na rotina de um conteúdo de atividade em que a criança precisa responder. Ao invés de você fazer xerocada, você vai direcionar o livro. Aquelas histórias já são histórias intencionais, já foram escritas para desenvolver a emoção da criança. Então, vocês podem utilizar isso de diversas formas, E embora cada história tenha o seu tema ali, você pode trabalhar vários outros temas que também estão ali sem tal nome. Na hora que você lê com cuidado, você vai perceber isso. Então, por meio do livro, você proporciona a escuta, mas também você pode proporcionar a experiência do valor. Você pode proporcionar reflexões sobre o valor. E vocês vão aprender isso com relação ao diálogo para ser feito, as perguntas, né, as intervenções, que já estão lá no material de quem está no Projeto Aurora. E quem não está no Projeto Aurora, essas dicas aqui você já consegue com certeza aplicar diretamente. Olá, Lidina, olha, tranquilo, minha querida. Entendo a luta. Entendo a luta. Mas o que a gente precisa entender é que o socioemocional está ali integrado na sua rotina. Está integrado. Não pense que é algo extraordinário, algo novo, mas é algo que faz parte já da sua rotina. O que a gente precisa é ampliar o nosso olhar e ver as possibilidades que existem dentro da rotina que nós já temos. E me digam aí, já tiveram esses enganos? Já acharam que socioemocional era algo novo? Né? Eu falei aqui de 2 enganos. O primeiro achar que socioemocional era algo novo, diferente. E o segundo é perceber, mas não intervir. Então, são 2 enganos muito comuns. E vocês já cometeram esses 2 enganos? Me conta aí. Ninguém? Vocês estão ótimas. Vocês estão ótimas, ninguém cometeu esse engano ainda, então palmas para vocês. Palmas para vocês que não cometeram esses enganos. E agora eu vou te mostrar, né? Quem tiver caneta, papel aí pode anotar, porque isso é coisa que você pode aplicar na sua aula amanhã, você pode aplicar essa semana, você pode aplicar no dia que você desejar, que é 3 formas de como o socioemocional já cabe dentro da sua rotina. Eu já dei exemplos aqui, mas eu vou dar exemplos mais concretos ainda para vocês aplicarem. Hoje eu desejei trazer algo assim muito concreto, porque às vezes falar, mas não mostrar como é que faz, acaba dificultando. Então hoje eu fiz questão de trazer algo assim bem concreto. Na verdade são oportunidades dentro daquilo que você já faz. Então a primeira eu já passei aqui, a escolha da história. Então, na hora de você escolher a história que você vai contar essa semana, o que você vai contar aí no dia que você tiver contação de história na sua escola, na sua sala, você já vai fazer uma escolha intencional de uma história. E a diferença é exatamente, não é na leitura da história, mas em por que você escolheu aquela história, qual é a sua intenção, o que é que você quer desenvolver nos seus alunos, o que é que você tem percebido na emoção deles. Eles estão muito agitados, então escolha uma história que vai falar sobre isso. E você vai falar dessa agitação sem precisar brigar. Então, escolha intencionalmente, né? E faça essa experiência socioemocional. Você pode escolher, como eu falei, até a história de Branca de Neve, porque você pode trabalhar a postura de Branca de Neve diante da madrasta também que maltratava ela. Quando ela é maltratada, como é que acontece, como é que ela se sente, o que é que ela acha. Enfim, eu falei aqui de Branca de Neve, vocês podem escolher. Eu tenho certeza que na escola vocês têm várias opções, né? E na internet também você acha facilmente essas histórias. E aí fazer perguntas formadoras, que aí é a diferença
da história comum, da literatura comum, porque às vezes a gente usa história e faz perguntas comuns, perguntas de interpretação. E para trabalhar o socioemocional, a pergunta não é apenas de interpretação, mas a pergunta é de reflexão profunda sobre os personagens. Então, a pergunta pode ser: como você acha que a personagem se sentiu? Como você faria, como você agiria ou reagiria diante de uma situação como essa? Se um coleguinha fizesse isso com você, como você reagiria? Então, as perguntas não são as perguntas que a gente costuma fazer. Pode fazer as que a gente costuma fazer, mas precisa ampliar essas perguntas para perguntas que façam a criança fazer essa compreensão mais profunda. A Marineide lembrou aqui do Patinho Feio. Maravilhosa o Patinho Feio para fazer. Maravilhosa, inclusive quando está tendo bullying, quando está tendo exclusão de algum coleguinha na escola. Então, são perguntas. Como o Patinho Feio se sentia quando ele era rejeitado pelos irmãozinhos? Vocês já se sentiram assim em algum momento da vida? Quando vocês se sentem assim? Como vocês reagem? Isso é socioemocional na realidade de vocês. Entende? O que muda é a forma que a gente faz as perguntas, o olhar para a história que muda. Mas a história é a mesma. A história é a mesma. A segunda dica que eu trago, que vocês podem também aplicar, é dentro de qualquer atividade que você usa. E aí eu dei o exemplo da atividade de matemática. Você pode utilizar uma atividade de matemática somente de forma mecânica, de forma de trabalhar cálculos, como geralmente acontece. No máximo a gente coloca às vezes um texto de interpretação, né? E é importante que seja feito assim. Mas além disso, que a gente já trabalha no dia a dia, nós podemos fazer intervenções socioemocionais sobre como essa criança se posicionou frente a essas atividades, né? No caso de matemática. O que você sentiu quando você não conseguiu fazer a conta? Como você se sente quando você vê o coleguinha acertando e você errando? Olha só, quantas coisas a gente pode trabalhar aí. Como você se sente quando você não consegue acompanhar aquilo que a pró está falando? Como você se sente? Porque às vezes a criança está lá agressiva com você porque ela não está conseguindo fazer atividade, ela fica nervosa. E essa agressividade dela vai para cima de você e vai para cima dos outros colegas. Dizer à criança, não bata, não vai resolver. Vocês já testaram, vocês já sabem disso. Não bata no coleguinha, tá bom, ela não bate agora, amanhã ela bate. Ela não bate hoje, amanhã ela bate. Ela não bate hoje, nem amanhã, ela bate depois de amanhã, porque não mudou a percepção dela. O que a gente precisa aproveitar as oportunidades nas atividades do cotidiano é mudar a percepção, a compreensão dessa criança, ampliando essa consciência para as atitudes, que é o trabalhar o sentido dentro da escola. Que essa é a proposta, não é? Porque se a gente fala, somente dá uma ordem, ela faz, ela obedece, mas ela não muda a sua percepção. Então, o que a gente quer é contribuir para que ela mude a percepção dela. Então, trabalhar essa emoção, trazer para fora, respeitar essa emoção. E como eu já falei e volto a repetir, se fugiu do nosso controle, a gente precisa encaminhar para quem de direito. Aí é preciso encaminhar a criança para um psicólogo, é preciso encaminhar para alguém especialista. Mas nós, enquanto pedagogos, podemos sim fazer as intervenções dessa forma, sem nenhum problema. Quem está com o guia aí na mão, inclusive eu dou lá dicas de como fazer intervenções, né? Como pedagoga. Outra coisa que você pode perguntar quando ela está fazendo uma atividade de matemática: o que você fez diferente dessa vez que você conseguiu acertar? Como você se sente quando você consegue? Gente, tudo isso é trabalhar a emoção dessa criança. Tanto as emoções positivas como as emoções negativas que surgem, como a raiva, como o ciúme, como a inveja. São coisas que surgem que a gente precisa dar nome e lidar com isso dentro da escola, para que a criança se sinta confortável e não transforme esses sentimentos em agressividade, não transforme esses sentimentos em
em rebeldia, em desobediência, né? Então, é esse cuidado com essa emoção. E isso não é mais tempo para você. Isso não está lhe exigindo mais tempo na sala de aula. É uma pergunta que você pode fazer dentro da atividade que você já preparou, dentro da rotina que você já preparou, dentro de uma aula de matemática, dentro de uma aula de conhecimentos gerais, dentro de uma aula de linguagem, dentro da aula que você preparou. Essas perguntas, elas podem adentrar, elas podem intervir e elas podem te ajudar a controlar um comportamento que nem sempre você está conseguindo. Nem sempre não, você não vai conseguir no grito. Não vai conseguir no grito. E a terceira dica que eu dou também, que pode ser trabalhada as emoções na escola, são em momentos de transição. Por exemplo, você pode começar na entrada da sala, fazer um ritual de 2, 3 minutos, de respirar, de trazer. O vídeo que eu postei hoje, inclusive, eu trouxe uma dica dessa, onde bota para respirar, respirar pelo nariz, soprar a velhinha, olhar para a professora, bate palma, bate 2 vezes. Ali é uma forma de você trazer a criança para a sala, ela está inteira ali, daí você começa a sua aula. Que às vezes a gente quer começar a aula com a criança agitada. Não adianta. Você vai gastar a sua energia, você vai perder o seu tempo e você não vai conseguir resultado com esses alunos. Então, trazer essa criança para você é o primeiro passo. Isso pode ser na entrada, isso pode ser 5 minutos antes do intervalo, isso pode ser 5 minutos na chegada, depois do intervalo. Um momento importantíssimo depois do intervalo, porque elas chegam muito agitadas, muito agitadas. Então é o momento de fazer essas intervenções com respiração, é o momento de estar fazendo refletir, trazer para a sala antes de dar qualquer conteúdo. E também no encerramento da aula, você pode fazer perguntas que leve a criança a entender o que foi que você viveu hoje, qual foi o aprendizado do dia, o que é que a gente leva no nosso coração do que vivemos aqui hoje. Tudo isso são formas. Qual é a emoção que você está levando para casa hoje? Ou na chegada? Com que emoção você chegou hoje? Você chegou feliz? Você chegou triste? Você chegou chateado com alguma coisa? Então, tudo isso são formas da criança expressar o que ela está sentindo. Então, né, eu anotei aqui. Por exemplo, na saída, o que foi bom até aqui? O que foi bom que você vai levar para casa? Qual é o gesto concreto que você pode levar hoje para falar com a mamãe, com o papai, daquilo que nós vivemos hoje? Isso é uma forma de organizar a emoção da criança, porque ela não sabe organizar, ela precisa muitas vezes da nossa ajuda para organizar essas emoções. E isso não é projeto novo, e isso não é atividade especial, e isso não é algo que vai te sobrecarregar. Isso é algo que está dentro da sua realidade, dentro do que é possível para você, e com certeza vai trazer resultados que é você mesmo quem vai experimentar dentro da sala. Se você começa a fazer essas intervenções, você vai ver que vai ficar mais fácil na hora que você quiser conduzir uma atividade, na hora que você quiser conduzir que a criança faça o que você precisa que seja feito, né? Primeiro você conquista essa criança. Então essas 3 formas, né, como eu falei, não é adicionando nada à rotina, é a forma como você intervém na sua rotina. E isso muda tudo. Isso muda tudo. E aí, essas dicas estão ajudando? Sim ou não? As dicas estão ajudando? Escrevam aí para mim. Que bom, Marineide. Fico feliz que está ajudando. E já caminhando aqui para o finalzinho, né, do nosso Silvia, dessa forma os comandos fluem, exatamente, flui porque primeiro você conquistou, primeiro você trouxe ele para a sua presença. Se você olhar no olho, você chamar pelo nome, isso já acalma a criança. Isso é neurociência, gente, isso aí são técnicas que nos ajudam muito e são comprovadas, né? Não é somente opinião pessoal, são coisas comprovadas já.
E caminhando agora para o final, eu quero concluir essa live de hoje precisando dizer uma coisa, né? Que eu falei aqui da importância de enxergar as oportunidades no contexto da escola, eu falei de escolher as atividades com intenção, mas eu preciso também falar que a professora que está emocionalmente esgotada tem dificuldade de fazer essas intervenções. Eu senti a necessidade da gente concluir essa live falando um pouco disso, né? E porque às vezes, se a gente está esgotada, a gente tem dificuldade de enxergar a dificuldade da criança, não é isso? Então, é muito importante vocês cuidarem de vocês. É muito importante você não se negligenciar. Você também tem o seu espaço para você. Não existe professora que vai conseguir ajudar positivamente o socioemocional das crianças se não cuidar de si também. Então é muito importante que você estenda esse olhar de cuidado também para você. Porque quando a gente está sobrecarregada, esvaziada, sem sentido, a gente só sobrevive. A gente não vive, a gente sobrevive. Não consegue, às vezes, estar presente por inteiro, né? Então, isso tudo precisa também ser cuidado, pensado, refletido. Professor não é uma máquina que somente vai executar como aluno, ele é uma pessoa. Você, professor, é uma pessoa que precisa de cuidado também. Você também precisa deixar tempo para você no meio do seu corre-corre. Você também precisa escolher na sua vida atividades que são prazerosas para você. Atividades que vão fazer bem a você. Não é somente sobre fazer para as crianças. Mas quanto melhor você estiver com você mesmo, melhor você será para a sua família, melhor você será para as suas crianças, né? Porque é muito importante que o professor ele não se perca nesse caminho de autocuidado, né? Porque a professora que de fato aprende a reconhecer o que é que está acontecendo dentro dela, ela vai ter muito mais cuidado para conseguir sustentar um olhar e ajudar no que está acontecendo dentro da criança. Então é importante que você compreenda o que está acontecendo com você. É muito importante, é muito importante. Não negligencie o cuidado com você. Não negligencie uma atividade física, um momento seu, de fazer algo que você goste, de curtir a sua família, de priorizar. A gente não pode só viver do que a gente gosta, é fato, né? A gente não pode só viver do que a gente gosta, mas a gente precisa alimentar também a nossa vida. A sua vida enquanto mulher, a sua vida enquanto homem, a sua vida enquanto pessoa humana. Você precisa cuidar de você. Então, antes também de ir para a sala de aula, respire você primeiro. Respire fundo, se conecte com você mesmo. Se conecte com a sua força interior. Eu aprendi uma meditação que me ajuda muito, que chama meditação de aterramento. Foi minha psicóloga que me ensinou ela. E eu gosto muito de fazer, que é o respirar, é o colocar o pé no chão, é se sentir ali inteira. Porque se você não estiver inteira, você vai ter dificuldade lá, entende? E não é só dificuldade com o aluno, você vai ter dificuldade com seu marido, você vai ter dificuldade com seus filhos, você vai ter dificuldade com os seus amigos, porque é importante que a gente esteja inteira. Não negligenciar esse cuidado com você mesma. Tanto que nas minhas formações todas, eu faço questão de enfatizar esse cuidado. Porque eu já fui uma professora, uma profissional da educação que não me cuidei. E sei onde eu fui parar. E é porque eu sei, eu negligenciei um dia, 2 dias, 1 ano, 2 anos, 10 anos. Eu fui botando o trabalho acima de tudo. E isso teve um preço muito doloroso na minha vida. Então, a gente precisa sim trabalhar com responsabilidade. Quem me conhece de perto sabe, sou uma pessoa extremamente responsável, entrego muito, sou muito comprometida com o que eu faço. Mas eu já vivi tudo isso sem cuidar de mim. E foi horrível, foi exaustão, foi adoecimento físico, adoecimento emocional. Então hoje eu trago essa bandeira
de cuidar. Você é profissional da educação como eu sou. Cuidemos de nós, para que a gente também cuide dos outros. Para que a gente tenha, né, a cabeça em pé para cuidar dos outros. A gente tenha firmeza para olhar nos olhos dos alunos. E no dia que não estiver bem, fazer alguma coisa por nós. Fazer alguma coisa por nós. Tá bom? Porque socioemocional não é só um projeto, né, que a gente adiciona, mas é o olhar que nos traz nessa história que nós construímos na medida que nós vamos ensinando os nossos alunos. Então, o socioemocional é essa construção que nasce de nós e que se estende aos nossos alunos. É essa construção de cuidar de si para conseguir cuidar do outro. É essa construção de não negligenciar as nossas emoções para que a gente esteja apto, capaz de também não negligenciar as emoções dos nossos alunos. Porque se a gente não conseguir olhar para nós, nós não vamos conseguir olhar para as crianças. Tá bom, minhas queridas? Eu espero que mais esse encontro tenha trazido algo bom no seu coração. Eu quero que você saia dessa live hoje com um sentimento bom, um sentimento de algo bom ter acontecido, porque esse é o meu sentimento todas as vezes que eu venho aqui para a live com vocês. Muito obrigado por estarem aqui comigo mais uma vez, por virem, né, participar, por estarem aqui. Obrigado pela atenção quando eu fiz o convite. Eu tentei dar o meu melhor. Espero que vocês saiam daqui com dicas muito preciosas já para aplicar amanhã na sala de aula de vocês. E agora me diga, qual é a palavra que vocês levam hoje da nossa live? Escreve aí para mim. Qual é a palavra que vocês levam de aprendizado? Gratidão. Que segunda fantástica. Dose necessária de sentido. Pois é, Gina, essa é a minha intenção. Gratidão. Que bom. Quando nós começamos a ampliar esse nosso olhar, né, sobre aquilo que a gente faz, nós deixamos de ser uma professora que apenas ensina e passamos a ser uma professora que transforma. Essa é a nossa meta, né? Professores que transformam e não apenas professores que ensinam. Então, que essa que é a minha missão seja também a sua missão. Vamos semear um pouquinho de sentido em tudo que a gente faz e com certeza vamos colher muitos frutos, né, bons naquilo que a gente vai fazer. Marinete já vai aplicar amanhã. Aplique, Marinete, depois eu quero saber das notícias, das novidades. Conhecimento, obrigada, motivação, conhecimento gratificante. Obrigado, amei, estava precisando ouvir tudo isso. É verdade, Luz, tem hora que a gente precisa, né? Precisa ouvir. Eu já vivi esse momento assim de precisar que alguém me desse uma luz. A palavra é dose de sentido, ampliar olhares, renovação. Obrigada, queridas, muito obrigada de verdade. Que Deus abençoe vocês, né? E que sigamos nessa nossa missão de não apenas ensinar, mas formar, mas transformar por meio das nossas atitudes e do nosso olhar. Que Deus abençoe imensamente vocês e espero vocês na próxima segunda, com certeza com mais um tema aí interessante que eu vou estar pesquisando essa semana para trazer para vocês. E se quiserem deixar alguma sugestão, pode deixar no direct do Instagram, sugestões. Hoje eu recebi algumas sugestões, vou estar analisando, mas podem mandar também. Xane, eu gostaria de ouvir sobre isso, eu gostaria que você falasse sobre isso. Pode me mandar, viu? Ou eu faço live, ou eu faço vídeo. Eu tentarei responder a vocês, as demandas de vocês. Um forte abraço, que Deus abençoe e ilumine a segunda e a semana toda, né? Que ainda temos aí. Um abraço.